Saudação de paz a todos, Pastor Jefferson mais uma vez mais. Gente, antes da gente começar aí o conteúdo desta epígrafe, nós vamos fazer o quê? Vamos aqui pedir que você se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e queremos pedir que você também faça a sua sugestão da temática que você quer que a gente traga, ok? Deixe a sua sugestão aí nos comentários, amém? Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre a mulher pastora ou a utilidade da mulher. O que a Bíblia diz? Porque nós cristãos, nós ouvimos muitos palpites, né, ou até mesmo muitas filosofias sobre o que as pessoas acreditam, mas nós não vamos consultar nossa regra de fé, que é a Bíblia, né? E a Bíblia, para ela ser entendida, ela precisa você adentrar dela, né? Adentrar dentro dela e buscar o entendimento junto à linguagem alegórica, figurativa e literária, né? Para nós darmos aí início, né, a esse conteúdo excepcional, né? Nós vamos aí adentrar no livro de Gênesis, né, e entender qual foi as primeiras intenções de Deus para com a mulher. Será que Deus realmente fez a mulher só para ser aquela mulher que fica ali cuidando de filhos, fez a mulher para poder estar ali simplesmente fazendo comida para o homem e o homem ficar aí cuidando da parte mais bruta e aí consequentemente ele ser somente o destaque, né, dentre as lideranças? Vamos lá, irmãos. Primeiro, Gênesis capítulo 1, verso 27, Deus ele faz a mulher e o homem, né? Só que dentro da explicativa nós vamos ver no capítulo 2 e o verso de número 18 que Deus vai lá e fala para a mulher ser o quê? Ajudadora do homem, né? E aí dentro desse pedido, né, ou desse feitio de Deus relacionado à mulher e o homem, Deus ele fala o quê? Para a mulher ser ajudadora. E algumas traduções bíblicas vai dizer idônea. Se você for olhar ajudadora, né, a interpretação ajudadora, consequentemente na sua Bíblia vai estar dizendo ajudadora, aquela que vai adiante, né, diante ou adiante. Então quem vai adiante é alguém que vai à frente, ou seja, a mulher pela sua sabedoria, a mulher pelo seu intelecto, né, porque ela tem essa sabedoria, esse intelecto de raciocinar com mais calma, pensar com mais objetividade, né? Deus ele permitiu que a mulher viesse a ser uma pessoa ou um ser com a capacidade de raciocinar com calma, e então dentro dessa possibilidade de raciocinar com calma e cautela, a mulher ela teve o privilégio de ser projetada adiante do homem, ou seja, a mulher entra com a sua experiência, as suas ideias, né? E o homem por trás ele vem executando e impondo respeito, porque a mulher, por mais que ela é pensante, ela tem aí, né, infelizmente, o seu descrédito por ser um sexo feminino e considerado sexo frágil. Então, diante disso, irmãos, né, Deus ele permitiu a mulher ir diante do homem. Ou se você for olhar a tradução idônea, idônea é aquela que está sujeito. Se você pega qualquer dicionário aí para você tirar sua dúvida, a pessoa idônea é aquela que tem a condição de exercer qualquer cargo de liderança. Essa pessoa que está na condição de idônea, você vai ver o que significa idônea lá no dicionário. É a pessoa que está ela é pertinente, né, a exercer qualquer cargo ou função, né, de alto porte. Então a mulher ela foi feita com essa capacidade, mas a mulher ela tem aí o seu lado sentimental, que é um lado muito forte. Então esse lado sentimental, querendo ou não, é uma fragilidade.
E, querendo ou não, o diabo agiu nessa fragilidade para que a mulher viesse a ter descrédito. Então a mulher deu ouvido à serpente, que aí ingeriu a maçã, né? Segundo, né, alguns creem que é a maçã, mas foi um fruto. Então depois de ingerir, deu ao seu esposo. Por quê? Porque, querendo ou não, ela é a pensante e ele simplesmente executava o que ela pedia, ok? Então por isso que ela deu a maçã e o homem automaticamente ingeriu, sem questionar, porque a mulher era a pensante. Então, só que diante disso ela perdeu o crédito com Deus. Quando ela perde o crédito com Deus, automaticamente a mulher, né, passa por momentos difíceis como a dor de parto ampla. Entendendo? O homem, ele já começou a trabalhar fortemente para se manter e manter toda a sua família. Só que, irmãos, Deus, ele é um Deus misericordioso. A mulher ficou no anonimato. A mulher ficou sumida até aparecer Agar. Agar foi uma que mexeu com o coração de Deus. Se você olhar no capítulo 16 de Gênesis, você vê que Agar, ela era egípcia, mas mexeu com o coração de Deus. Ela conversa com o anjo lança uma promessa para o seu filho Ismael. Aí a mulher começa a ganhar crédito de novo com Deus. Aí você vai ver, irmãos, o quê? Que depois de Agar, né, que teve um relacionamento, né, próximo à divindade celeste, que é o nosso Deus através dos anjos, ou seja, veio Miriam, né? A Bíblia vai dizer lá em Miqueias, capítulo 6, verso 4, que Deus colocou na frente de Israel, sabe quem? Olha lá em Miqueias 6,4, Deus colocou Moisés, ou seja, sinônimo de legislador, né? Colocou Arão, né? Sinônimo de sacerdócio, e colocou Miriam, sinônimo de profeta, porque lá em Êxodo capítulo 15, versículo 20, vai dizer que Miriam era profetisa, e nós vamos ver, né, em Êxodo, né, a partir do capítulo de número 25, você vai ver que a descendência de Arão era sacerdotal, né, e Moisés legislador. Só que quando Moisés morre, vem Josué continua com a função legislativa, automaticamente surge quem, né? Nós vamos ver Otiniel, foi levantado, que é o primeiro juiz. Deus levantou juízes. Segundo o que está escrito em Juízes, capítulo de número 2, versículo 16, vai dizer que Deus levantou os juízes. Então, no lugar de legislador, Deus levantou juízes, porque não tinha ninguém mais para, infelizmente, levar a conduta, né, do legislativo, como Moisés e como, né, o Josué. Então, automaticamente, Deus foi lá e fez o quê? Deus foi lá e levantou juízes. E esses juízes foi composto pelo primeiro juiz Otiniel, e logo após veio quem? Débora, no capítulo 4 e o verso 4 de Juízes. Então, ou seja, dentro do legislativo, nós vamos ver que foi levantado por Deus o quê? Juízes, né? A qual Deus, ele foi lá e honrou, entendendo? Deus foi lá e honrou. E depois dos juízes, nós vamos ver o que, irmãos? Que depois dos juízes, né, Deus, ele vai lá e dá a sequência, né, permitindo que o povo caia na ruína e volte novamente. Só que, né, o povo pede o que? Depois do último juiz, que foi Samuel, eles pedem rei. Então aí Deus fica em uma saia justa e infelizmente permite ser levantado o rei. Então a função juízes sai, né, de cena. Então o tripé de Israel, que era legislador, que Deus trocou legislador para juízes, né? Então, no caso, princípio de Israel, legislador, Moisés, sacerdócio, né, que veio com Arão, Miriam, veio a linhagem profeta, ou de profetisas, que Miriam era profetisa, como eu citei aí, em Gênesis, em Êxodo 15 e 20. Então, ou seja, saiu o legislador, a função legislador, e entrou juízes.
E aí o povo tirou a função juízes e colocou, no lugar de juízes, colocou aí a função rei. E se nós formos olhar, irmãos, quando Deus levantou juízes, teve a juíza, no meio de muitos juízes, teve uma juíza, Débora. Então, ou seja, a mulher conseguiu conquistar o seu espaço novamente, só que agora é um espaço reduzido, mas a mulher teve o espaço de liderança, porque se você for olhar, né, o povo só conseguiu a vitória, né, depois que Débora foi com eles, porque Baraque mesmo fala, olha, eu só vou se você for, se você não for, eu não vou. Aí o que que Débora falou? Se eu for, o meu nome, né, vai ficar em evidência, né, vai comprovar que Deus, ele realmente usou uma mulher para tal feito. Então, irmãos, quando nós vamos prolongar de forma geral, Deus ele tirou o pastorado da onde? Como ele diz em Jeremias 3,15, né? Levantarei pastores segundo o meu coração. Deus tirou a função pastoral da onde? Davi. Davi foi um rapaz que foi segundo o coração de Deus, mas ele estava lá no pasto. Ele estava lá no pasto, né? E aí Deus trouxe Davi, foi um bom rei segundo o seu coração. Então dali, como Davi era pastor de ovelhas, Deus ele trouxe a função pastor. Para quê? Para transfigurar em uma posição diante de homens, ou seja, a função pastoral, ela foi uma função que Deus extraiu da função do pastor do campo. Então, ou seja, quando nós vamos adentrar, né? Aí nós vamos olhar o quê? Lá em Gênesis 29:9 diz o quê? Lê lá em Gênesis 29:9. Vai dizer que a Raquel, né? A Raquel, ela era o quê? Ela era pastora, entendeu? A mulher, ela não trabalhava na função sacerdotal porque, primeiro, que não era da linhagem, e segundo, porque os sacerdotes precisavam tirar lenha, derrubar árvores que naquela época não tinham eucalipto, então eram árvores nativas, brutas, então isso só competia a força do homem, né, para poder tirar lenha, fazer ali o montante, colocar fogo e carregar lenha e tirar cinza. Então era um trabalho mais de braço firme para homem. Então, sendo assim, irmãos, a mulher não poderia exercer o sacerdócio devido, né, à brutalidade que tinha o trabalho. Mas foram levantados profetisas, foi levantado, né, aí, né, pessoas na situação de mulheres, juíza que comandava, mandava e saía para a batalha, né? E foi levantada aí Raquel como pastora, né? O seu pai, né, a levantou como pastora para poder estar pastoreando, né? E como o pastorado foi tirado, né, da função campo, homem com animal, então essa foi a comparação típica que o Deus Celeste e o nosso Jesus Cristo colocou para o homem. Então, fazendo um recapitulo aí, quando o homem foi tirado, né, da função de juiz, porque ele mesmo tirou, Israel tirou, veio o rei. E aí, nós vamos olhar o quê? Lá em Esther. Vai lá em Esther. Lá em Esther, você vai ver o quê? E lá em Esther, quem era a rainha? Vasti. Vasti saiu, quem entrou no lugar de Vasti? Esther, como que rainha. Então vamos recapitular. O tripé de Israel era rei, profeta e sacerdote. Miriam, profetisa. Esther, rainha. Sacerdócio não poderia ser exercido por causa da força em excesso que a mulher teria que ter. Então, automaticamente, né, a mulher não poderia exercer o sacerdócio pela força, não por causa do intelecto, não por causa da capacidade. Até porque quem exerce função ministerial, irmãos, quem usa é Deus. Quem usa é Deus. Então, quando uma mulher sobe no púlpito para pregar, quem está usando ela é Deus. Então, quando uma mulher vai ensinar, se ela dá lugar para Deus, quem está usando ela é Deus. Se uma mulher ela vai pastorear, quem dá o entendimento para ela pastorear não é o homem, é Deus. Então, é impossível nós dizermos que Deus não usa uma mulher
para qualquer área. Não são todas, irmãos, não são todas, né? São poucas, né? E as pessoas, mas tem mulher que é frágil, prostitui, vacila. Uai, que escândalo que nós temos 24 horas aí de pastores. E os escândalos que nós temos de pastores 24 horas? Escândalo de pastores se prostituindo, fazendo coisa errada, roubando. E aí? Então, gente, vamos raciocinar. Vamos raciocinar. Aí quando nós vamos lá em 1 Pedro 2,9, o que Jesus vai falar através de Pedro? Vós sois o sacerdócio real, a geração eleita. Então, quando rasga-se o véu do templo, Cristo passa o sacerdócio para todos, porque o sacerdócio hoje já não é mais de peso. O sacerdócio hoje é aqui, ó. Porque qual era a função do sacerdócio? Pegar a lenha, acender o fogo, receber o sacrifício e automaticamente, através do sacrifício, perdoar o pecado do povo que ela era levada a Deus. Tá bom? Então, ou seja, hoje o sacerdócio ele foi partido para todos devido ao que Jesus passou para a igreja. E a igreja somos nós, homem, mulher. Entendeu? Então, ou seja, hoje nós adentrando, Davi foi pastor, Raquel foi pastora. Gênesis 29:9. Vou enfatizar. Deus levantou 3 lideranças dentro de Israel. Miqueias, capítulo de número 6, versículo 4. Deus levantou Moisés, legislador, que foi a linhagem de legislador, juiz e rei. Arão, linhagem de sacerdócio. Miriam, linhagem profetisa, que tivemos até a profetisa Uda. Ok? Então, gente, vamos parar de ignorância e vamos aí conhecer profundamente a Bíblia. Bíblia, não teoria ou filosofia. Bíblia. Bíblia, tivemos aí, como eu disse, né? Miriam profetiza, Uda profetiza, Raquel pastora, Débora juíza, né? E aí, para finalizar, tivemos Esté como rainha, ok? Né? Deus abençoe a todos. Gente, vamos adquirir sabedoria para não sair blasfemando, para não sair errando, né? Contra as pessoas que estão querendo trabalhar, né? E contra o próprio Deus. Uma certa feita eu estava limpando a igreja e nisso que eu estava limpando ali o altar, um lugar onde eu tinha mesmo permitido sujar, e aí eu falei, Senhor, eu vejo muita crítica sobre as mulheres, né, na questão do pastorado, né? O que o Senhor fala fora da Bíblia? Não estou falando da escrita, porque da escrita eu já sei, eu estou falando do Senhor comigo espiritualmente. Eu conversando com Deus, ele falou bem assim, meu filho, quem limpou aqui antes de você sujar? A mulher. Quem ora para você está de pé, de verdadeiro coração. Você acha que são os outros pastores? São minorias. As mulheres, o círculo de oração, as mulheres que carregam, né, a vocação da oratória. Então, se a mulher pode limpar, se a mulher pode orar para você ficar de pé, se a mulher pode levar cantoria na igreja, a qual suscita os ânimos espirituais do homem, por que ela não pode ter condição de exercer uma função de Deus? Ok? Deus abençoe a todos, né? Fique com essa mensagem, esse ensino no seu coração. Amém? Graça e paz. Você é rico, olha, pai, não, ele ganhou, pai.